Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e pessoas que assistem a gente no YouTube ou escutam a gente no Spotify. Aqui é Juliana Gatti, apresentando para vocês Conexão Árvores. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio, onde a gente vai mergulhar nas histórias e corações que pulsam pela natureza. Hoje temos uma convidada super especial que personifica a mensagem do nosso podcast, Nilma Boechat. Ela é professora, relações públicas e autora que nos convida a deixar o nosso coração verde pulsar mais forte. Nilma é a mente por trás de livros como Coração Verde, que fala sobre a preservação da floresta amazônica, e O Encantador Xandinho, O Menino que Planta, um livro infantil que já é um grande sucesso. Preparem-se para uma conversa inspiradora sobre raízes, crescimento e o amor pelas árvores. Nilma, seja muito bem-vinda ao Conexão Árvores. Muito obrigada pelo convite, Juliana, e parabéns pelo seu lindo trabalho, que é emocionante demais. Obrigada mesmo por essa oportunidade, a gente está muito feliz em te receber. Pessoal, eu tenho gravado aqui o Conexão Árvores, né? A gente está caminhando aí para completar, acredito que cerca de 10 episódios, ou um pouquinho mais que isso, não tenho certeza de quantos episódios foram, mas eu quero introduzir uma prática nova aqui nas nossas gravações, né? Que é marcar também a data da gravação. Então, vocês vão ver na data de lançamento, mas eu gostaria muito de fazer, eu faço questão, na verdade, da gente trazer uma referência das estações do momento que a gente está gravando. Hoje é dia 25 de junho, são cerca de 10 horas da manhã. A gente entrou há poucos dias, né, no inverno, aqui no sul global, né? Então, a gente está aqui com as luzes, com a inspiração dessa vibração da estação do inverno, que, né, nos traz também tantos processos novos de reflexão sobre as condições. Eu e a Nilma, a gente estava aqui antes de começar, né, a nossa troca, falando um pouquinho dessa situação dos extremos climáticos, né? Que o inverno já chega forte, da mesma forma que a gente viveu também verões intensos aí, e é preocupante, né? Nos traz certa preocupação essa situação que a gente está vivendo. Então, eu queria acrescentar, vocês que têm acompanhado aí a gente, acrescentar também essa referência de estação, de tempo, em relação ao tempo que estamos efetivamente gravando o programa aqui. Mas, Nilma, para trazer aqui, né, um começo, né, dessa nossa conversa, a partir da sua experiência de vida, das suas relações pessoais, né, particulares com a natureza, queria muito saber que você nos contasse uma história, uma vivência, uma memória de infância que você tem com a natureza e como você acha que isso pode ter impactado, né, a tua trajetória profissional e esse momento que você tem, né, com livros que trazem tanto esse processo de conexão para a vida das pessoas. Sim, eu tenho uma vivência porque o meu pai, ele plantava muitas árvores no quintal de casa e nós tínhamos carambola, jaqueira, mangueira, goiabeira, uma que eu gostava muito, jaca, e tinha biribá. Biribá é uma fruta que quase ninguém conhece, que é parecida com a fruta do conde. Então, o nosso quintal era lotado de árvores. Então, minha vivência foi subindo em árvores, comendo carambola do pé. E ali eu fui, já foi uma lição, né, para mim. E minha mãe também amava plantas. Então, ela me passou esse amor pelas plantas. E acredito que foi isso que foi me moldando como pessoa que gosta do verde. Sim. Faz muito sentido, né? Realmente é nesse momento que a família, que o exemplo dos pais, né? Eu tenho falado muito isso, tive a oportunidade recentemente de participar de um congresso, né, de educação para os pais, e como a gente precisa ver, né, estimular que os pais, que as famílias, que os cuidadores, eles tragam realmente essas referências para a vida das crianças, né? E como isso muda completamente, né? Todo mundo que passa aqui conta esse vínculo de quintais, de pomares, de uma vivência de comer a fruta no pé, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, Nilma, pensando nessa referência do tempo, né? Eu fiz no começo, antes da gente começar, e agora também pensando no local, né? Então, você teve essa experiência da onde você nasceu, aonde você está agora, né? A gente também colocar aí uma referência geográfica, né? Para essa localização
virtual que a gente está fazendo aqui dessa troca. Sim, eu sou moradora de São Gonçalo, Alcântara, no Rio de Janeiro, né? É uma cidade muito quente, muito quente. No verão a gente tem muita dificuldade, ainda mais agora com esses eventos climáticos. E eu não tenho mais essas árvores, porque chegou, né? Meu pai precisou vender o terreno, aí fizeram um prédio, então eu sinto muita falta. Aqui na minha cidade, agora, eles estão tendo uma visão melhor de sustentabilidade, tanto que tem projetos de reciclagem, de você levar lá e eles te darem uma moeda do município para você poder comprar alguma coisa no município. Então é bem bacana. Agora está tendo uma visão melhor aqui na minha rua, lotada de árvores na praça que eles fizeram. Então agora está melhor do que era antes. E tem um projeto aqui na minha cidade, Juliana, agora, eu entrando no assunto, né? Eu já estava falando da minha cidade, eu estou falando do projeto da minha cidade. É o projeto Remoma, de um biólogo que está reflorestando um morro que vai fazer toda a diferença para esse calor aqui que nós temos na cidade. Então, quem destruiu agora, a gente está tendo oportunidade de reconstruir nossa cidade com árvores, isso é muito bacana. Então, eu gostaria de fazer mais, mas para eu ir plantar nesses projetos, eu não posso, que eu tenho a coluna operada, mas eu aproveito as palavras para fazer a minha parte. Então, eu uso as palavras como forma de fazer a minha parte, principalmente com as crianças que precisam ouvir esse assunto, né? Você vê a vivência que eu tive com meus pais, eu pude escrever um livro. Eu imagino que uma criança no futuro possa falar assim: eu li o livro do Xandinho e resolvi ser um biólogo, ou resolvi fazer alguma coisa. Então, essa é a minha esperança, né? Então, já estou falando do assunto do livro, entrei, mas a minha vivência aqui na cidade, que você perguntou, né, como moradora de São Gonçalo, que antes era uma cidade com muito cimento, agora, graças a Deus, está se tornando uma cidade melhor. Que bom. Essa mudança, né, nos municípios, nos bairros, com as comunidades, com pessoas que são exemplos inspiradores, né, como esse biólogo que você comentou, né, como o próprio Xandinho, que a gente já vai contar mais para o pessoal, né, dessa história. Eu acho que são essenciais, né, tem uma frase que fala algo mais ou menos assim: nós não precisamos de mais heróis, né, ou pessoas influenciadoras, famosas. O que a gente precisa é de gente que faça no dia a dia, se comprometa com alguma mudança, que seja coerente, ativo naquilo que tem de melhor capacidade para fazer, né? Então, essas pessoas que trazem consistência, que trazem esperança, que trazem exemplo de uma mudança prática inspiradora, né? E os seus livros, com certeza, tocam aí o coração das pessoas para isso. Eu ainda pegando um pouquinho, né, da tua referência de professora, né, então antes até junto, é lógico que é junto, uma coisa junto da outra, mas você tem todas essas faces, né, dentro das suas atividades. Mas como é que você percebe as crianças hoje em relação a essa conexão com a natureza? Você acredita que elas têm a mesma oportunidade que nós tivemos, né? Então, o que mudou, o que você tem percebido como professora, né, de mudança, assim, também para a geração atual? No momento, eu não sou professora, não estou como professora, né, mas tive uma experiência com os alunos, há muitos anos atrás, trabalhei 5 anos como professora, mas eu tive que largar e passar para outra profissão por conta de estar perdendo minha voz, e foi muito grave. Eu preferi não operar, então eu preferi mudar de profissão, mas eu amo a sala de aula. E eu vejo, Juliana, hoje, bem melhor do que antigamente, porque na minha época de professora,
a gente falava sobre meio ambiente, mas era algo assim muito, assim, não tinha como hoje, tantos livros, não tinha como hoje tantas oportunidades de você ter contadores de histórias, né? De ter projetos que você pode levar o aluno a conhecer. Nós temos aqui o SOS Vida Silvestre. Poxa, você é de São Paulo, mas quem é aqui do Rio de Janeiro, quem conhece? Conheço. Olha que bacana! Por uma rede que a gente tem com o Instituto Técnico Água Segura, da Daiane. A Daiane é parceira do SOS Vida Silvestre e a gente está somando forças aos poucos aí. Olha que legal! Poxa, a SOS Vida Silvestres, ela tem todo sábado, e eu sou uma das que faz propaganda, porque como são projetos que tem tudo a ver com meu livro hoje, e a gente fez uma parceria, eles foram no lançamento do meu livro, aí eu divulgo eles divulgam o meu livro, porque são projetos similares, como você está participando também. A gente tem que apoiar esses projetos, né? E eles, todo sábado, eles fazem o Patrulheiro Mirim, que as crianças vão para lá no sábado, não sei quanto tempo passa, se é só a parte da manhã, deve ser só a parte da manhã, e onde eles têm o contato direto com a natureza. Então, vai para dentro da trilha, aí lá tem os educadores. Então, na minha época, eu não lembro de projetos assim. Eu vejo hoje a conscientização das crianças bem maior, que as escolas estão trabalhando bastante essa área de meio ambiente, eu vejo isso, e eu tenho ido em algumas escolas, eu amo ir em escolas, e aproveito quando eu vou na escola, o meu tempo ali para falar bastante da natureza, até falo uma frase assim, vocês sabiam que, quando é criança pequena, vocês sabiam que tem gente que queima as árvores? Como que pode uma pessoa queimar uma árvore? Eu faço uma pergunta, faço uma coisa dramática para eles poderem falar assim, é mesmo, tem gente queimando, eu não posso fazer isso não. Então, sim, assim, eu tenho ido às escolas e tem sido um contato ótimo, maravilhoso, para propagar a questão do meio ambiente. Eu não sou bióloga, não sou como você, né, formada nessa área, mas eu procuro falar o que eu sei, o que eu leio, o que eu sempre li, o que eu amo ler, né, que é sobre meio ambiente, as reportagens, tudo. Então eu falo do meu livro, falo do livro. O que tem no meu livro é suficiente, eu acho, que para falar com crianças e adolescentes, porque o Coração Verde, esse aqui, sim, ele é para o ensino fundamental, em diante. Temos o nosso aqui também, ó. Ah, você tem? Eu mandei para você, né? Ah, sim. Então, esse daqui, ele é para o ensino fundamental, ele está no catálogo do ensino fundamental até a fase adulta, porque, né? E o Xandinho é o infantil, é o Xandinho, é uma história real de um menino do Rio de Janeiro. Precisamos marcar uma live com o Xandinho também, né? Sim, 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 e sim, ele tem muita coisa para falar. E o Xandinho já é o infantil, que surgiu para mim no meio do caminho, né? Não foi uma coisa que eu já tinha 4 histórias, 4 histórias, tenho, né, 4 histórias que eu vou lançar, que fala da floresta amazônica também, que seria o filho pai, esse aqui seria o pai, e o infantil seria o filho do Coração Verde, que eu queria falar sobre os animais. Esse aqui eu falo muito da flora, né? E esse outro eu falaria mais dos animais da floresta amazônica. Eu tenho algumas histórias infantis, 4. Olha. E sobre esse assunto também, meio ambiente. Então, eu ia fazer, mas eu conheci o Xandinho no meio do caminho. E o Xandinho, eu fui fazer um elogio ao projeto dele, e o pai dele me ligou perguntando se eu não gostaria de escrever o livro infantil dele, que era o sonho do Xandinho ter um livro infantil, porque
ele conhece muitas pessoas no caminho, né, pessoas que são relevantes para a questão ambiental, e ele não tinha o material dele para dizer o trabalho que ele faz. Então, o sonho dele era ter um livro infantil também para influenciar as crianças. Como a gente está falando de escola, ele queria muito que esse livro dele chegasse às escolas, porque ele tem um coração pulsante pelo meio ambiente, pelas árvores. Sim. E aí o pai dele entrou em contato comigo, começamos a fazer o projeto, fizemos a parceria, aí fizemos tudo com a editora meio a meio, cada um pagou uma parte, e a gente faz uma parceria mesmo. Estivemos na Bienal do Livro do Rio, sábado passado, lançando o livro, foi maravilhoso, e aproveitamos para estar com algumas crianças que compraram o livro. Eu acho que, assim, eu gostaria muito de saber um pouco mais também sobre esse processo de você ter se tornado escritor. Eu li um pouquinho ali nos livros, né, que você me mandou, principalmente no Coração Verde, tem um pouquinho mais do detalhe, né, do teu processo, mas eu acho muito legal que as pessoas que estão nos escutando, nos vendo, elas possam também... Às vezes a gente não sabe qual é o nosso propósito, né? Eu converso com muitas pessoas que ficam, nossa, mas como que eu posso fazer? Como é que eu vou me colocar, transformar alguma coisa na minha vida para construir uma atividade que possa beneficiar, né, de alguma maneira, a causa ambiental, né? Então, eu acho que a tua história, ela traz essa inspiração, né, para as pessoas. Você, como você disse, passou por alguns problemas de saúde, teve que fazer uma transição de carreira. Então, conta um pouquinho para a gente desse processo. Como eu me inseri, né, nesse processo de escrita, né? Eu tenho um problema de saúde que eu não posso trabalhar, né? E eu comecei a escrever em 2015. Eu tive um insight, porque eu também tenho um livro, Juliana, que eu vou lançar no próximo semestre, que não é sobre meio ambiente. Eu dei uma mudadinha, porque eu já tinha esse livro escrito. Ele foi o meu primeiro livro, que é um tema também importantíssimo, urgente e necessário. É Entre Telas e Corações, é sobre o uso excessivo das redes sociais. Sim. Eu comecei o meu processo de escrita com esse livro, em 2015. Olha quantos anos eu estou escrevendo esse livro. 10 anos. Nossa, sim. Aniversário aí da primeira década. Sim, porque eu parei de escrever, porque eu não acreditei no meu talento. A gente tem aquela síndrome do impostor, que a gente não acredita muito na gente, mas eu parei, aí deixei uns 4 anos ele lá na geladeira. Aí quando eu fui vendo o tema, sempre falando na mídia sobre o tema, preocupação, porque na verdade eu comecei a escrever sobre ele por conta do meu filho adolescente. Eu tive essa preocupação, falei, meu Deus, né? Fui ler um livro do Augusto Cury, Ansiedade, o Mal do Século, e no final tem Assassinato da Infância. Aí aparece o síndrome do pensamento acelerado, que é o que tem acontecido com a gente, né? Não só crianças, mas a gente mesmo. E eu me preocupei com a geração do meu filho, aí comecei a escrever esse livro. Só que é o que eu falei para você, eu parei, né, e tudo. Aí quando foi, depois da pandemia, eu tive um sonho com essa história do Coração Verde. E eu já estava participando de 5 antologias, onde você faz histórias pequenas. Eu até, quando alguém me pergunta assim, como que eu começo a entrar na escrita? Eu sempre falo assim, participe de antologias. Que antologia você vai sentir, você vai sentir aquela pontinha de ser escritor. Porque antologia, a editora coloca o tema, né? E você faz uma história naquele tema. Só que é 1 página, 2 páginas, então não é um livro. É uma forma de você começar a entrar no mundo da escrita. Aí nisso você começa a se empolgar e ver na mão, né, aquela história sua pronta, você começa a falar, poxa, então se eu fui selecionada pelas editoras, então eu tenho potencial. Aí você começa a acreditar em você.
E daí começa a escrever. Então, Coração Verde foi um sonho que eu tive com 2 tribos, e uma tribo era amaldiçoada, a outra não era, a outra era uma tribo boa, que eu me refiro aos Yanomamis. Eu não botei Yanomamis, eu botei Kissomalis, né? Eu inventei um nome. E a tribo na qual ela teve uma maldição de um cacique e se tornou uma tribo má. Então, o homem mau, que destrói, explora e suga, ele aproveita dessa tribo má, da ingenuidade da tribo má, né, dos indígenas, e explora os indígenas para destruir também a Kissomali, para pegar o território da Kissomali. Então, eu tive um sonho mais ou menos com a história, e acordei e comecei a escrever. E falei assim, essa história vai se passar na floresta amazônica, a gente precisa falar sobre isso. Aí peguei o que aconteceu com o Bruno Pereira e Dom Philips, que eles são os 2 homens de coração verde na história. Peguei o que aconteceu, mas assim, eu não coloquei tragédia, eu coloquei uma coisa bem suave, sabe? É uma história bem suave. Então, eu peguei e fiz esse primeiro livro, Coração Verde, porque eu achei o tema muito importante para o momento. Estava naquela época, antes de começar as queimadas, e também falava-se muito sobre a COP30, Floresta Amazônica. Eu achei que seria importante ter um livro antes do Entre Telas e Corações. Mas eu não tinha também terminado Entre Telas e Corações, porque eu revisei aquele livro umas 7 vezes, e eu acho que eu já li umas 15, todo ele, porque a gente sempre quer uma coisa bem feita, né? O interessante é fazer dessa forma, né? Bacana. Então, foi assim que eu entrei no mundo literário. Aí, quando eu entrei no mundo literário, que eu fui na primeira feira literária, aí não dá, é muito bom, bom, sabe? E você também, eu li que você participou muito de clubes de leitura também, né? Sim, também faço, sim, participei de agora não, mas eu participo de um clube de leitura e leio muito, né? Eu leio muito, tenho minha biblioteca particular, sou muito fã de livros, eu gosto de cheirar o livro, sabe? Eu tenho aquela coisa assim de comprar um livro e ficar assim, quase dormir com o livro, eu amo. E eu amei entrar no mundo literário, e você faz um livro, você quer fazer mais, é algo assim, é como se fosse uma realização. Para mim, foi uma realização. Eu conheço pessoas que entraram no mundo literário e não gostou, saiu, mas eu me apaixonei. Mas muito bom, nossa, muito feliz, e que, né, seja próspero aí esse caminho, que está só no começo ainda, né, Nilma? Obrigada. Tá crescendo, frutificando. Tá no começo, eu sou um bebê ainda, uma bebê literária. Mas é isso, vai lançar mais um, vai colocar aqueles todos que você também já tem prontos aí para fazer sequência ao Coração Verde, realmente a gente vai sempre acompanhar aí toda a sua trajetória também do que está por vir. Obrigada. E eu queria muito também que você comentasse, né, não sei, além você já contou para a gente um pouquinho a história, né, tanto de como Coração Verde no momento, né, que a gente estava vivendo pandemia, como foi o chamado, essa conexão com o Xandinho, e como tem sido o retorno dos leitores, né? Que tipo de feedback, como você tem recebido comentários dos leitores, tanto adultos, famílias, escolas, né, crianças, que tipo de retorno o pessoal tem trazido para você depois de fazer contato com as suas obras? Olha, eu não esperava um retorno tão bom, porque a gente, como eu tenho pouco tempo na literatura, né, eu divulgo bastante, isso é muito importante, porque o autor não pode entrar no mundo literário, só escrever o livro e deixar em casa parado. Ninguém vai saber do seu livro, precisa ser falado, precisa ser divulgado. Então, eu tenho assim recebido feedbacks maravilhosos, tanto de pessoas que divulgam o livro para mim, e também na Amazon, o Coração Verde, esse aqui, ele tem 42 avaliações 5 estrelas.
Uau! Então, as pessoas falam que é um livro cativante, instigante. Aí teve gente que leu na viagem de ônibus para o trabalho e falou assim, Nilma, eu estou apaixonada, eu chorei, porque tem momentos emocionantes no Coração Verde, onde Sim. tem uma virada, sabe? E é emocionante aquele momento, o final é emocionante. Sim. E as pessoas têm dito que é uma leitura fluida. E interessante, foi um feedback que eu gosto de falar muito, foi que eu recebi em 2 escolas que eu fui. Eles antes, as crianças leram o livro, e eu fui na escola fazer a resenha do livro, conversar com eles, para eles me fazerem perguntas. Aí eles perguntaram sobre árvores, sobre os povos originários, queriam saber, eu levei os colares que eu tenho indígenas para eles tocarem, e falava das sementes, que os colares são feitos de sementes, que às vezes a criança nem sabe, né? Ver a semente de açaí ali virar um colar, né? É muito bacana. Mas 2 feedbacks que eu recebi que me emocionaram demais foi de uma criança com TDAH, que ela falou assim, tia, eu quero te falar que eu li seu livro, eu consegui chegar ao final do seu livro. Ele todo feliz. Foi o primeiro livro que eu consegui chegar ao final. Aquilo ali... Porque, tia, eu não consigo ler o livro todo, nenhum livro eu leio até o final, e o seu eu não consegui parar de ler. Então isso para mim foi um feedback tanto. E o outro feedback foi em outra escola, que a professora chegou para mim e falou assim, ó, nós fizemos um projeto com eles de ouvirem a história, porque eu tenho, na Toca Livros, eu tenho o audiobook do Coração Verde. Além de ter o e-book, né, o digital, tem o físico, e eu quis fazer o audiobook no estúdio. Então ele está na Toca Livros, quem quiser ouvir Coração Verde enquanto está indo para o trabalho, enquanto está viajando, ou em casa mesmo fazendo as atividades, é bem legal, porque é uma leitura curta, Coração Verde é uma leitura curta, sim, mas ela tem um conteúdo riquíssimo. Então, eu disponibilizei para essa escola municipal, que eles não tinham condições de comprar o livro, eu disponibilizei o audiobook, então eles ouviram a história na sala de aula. Aí depois ela pediu para eles fazerem um desenho, não, uma redação e um desenho. Aí eles fizeram essa redação. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu quero te dizer uma coisa, me mostrando os desenhos, né, a redação. Ela falou assim, nós temos um aluno aqui que ele tem transtorno de espectro autista, o grau dele é forte, e ele não consegue fazer redação. O psiquiatra dele falou, o psicólogo, o psiquiatra, não sei, falou que nunca ele tinha feito uma redação, e eles tentam puxar... ele pedia, parece que ele pedia à escola para estimular ele a fazer uma redação. E ele não só fez uma redação, como ele fez uma lenda em cima da história Coração Verde. Uau. Imagina esse feedback para mim. Nossa, eu vim de lá impactada, sabe? É isso. Hã? Uma história que emociona, né? Que envolve. Sim, aí eu fiquei impactada com isso, e às vezes a gente como autor, em toda profissão, eu acho que exista isso, né, de querer desanimar, desistir, falar, poxa, parece que eu estou enxugando gelo, né, aí você pensa, estou enxugando gelo, mas aí quando vem um feedback desse, a gente, sabe, a gente pensa assim, não, eu tenho que escrever mais. Renova as energias. Agora eu preciso, agora que eu preciso escrever mesmo. Então, é um estímulo. Foi um dos feedbacks que me marcaram muito. E o Xandinho também já tem, nós lançamos em fevereiro desse ano, e ele já tem 12 avaliações 5 estrelas na Amazon. Muito bom. Não, é muito especial mesmo. Eu fiquei apaixonada pelos livros também, me tocaram muito. A história do Xandinho, né? Desde os 4 anos, né?
aquela descoberta, né, do processo da vida, né, ali germinando, plantando para tudo que é lugar, cuidando. É isso que a gente quer ver, né, no espírito das pessoas. A gente aqui no Instituto Árvores Vivas costuma falar, acho que a gente, nas nossas ações, nas sensibilizações, a gente planta árvores nas mentes e corações, né, do ser, para a gente reconectar com essa natureza que somos. E eu senti muito esse processo, né? Esse estímulo, essa alma também nos seus livros, né? Nesse sentido de, como você mesmo coloca, né? Os corações verdes também inspirarem, né? As pessoas a mudarem, né? A postura delas em relação à vida no dia a dia, que a gente possa se comprometer, né? Se envolver, participar desse processo de cuidar do planeta, de toda essa natureza que sustenta a nossa existência, né? Muito lindo mesmo. Gente, eu indico demais, assim, para vocês procurarem lá na Amazon, ó, 2 livros realmente incríveis. A gente aqui no Instituto agora vai poder levar eles para as nossas atividades, nas bibliotecas, nas escolas, e assim, a gente está caminhando daqui a pouco para o encerramento, mas eu ainda queria perguntar para você, a respeito na visão dessa conscientização que a gente está comentando aqui, né, no despertar desse coração verde, como que você imagina o futuro, né? Que tipo de expectativa você tem para as próximas gerações, né, a partir dessa temática ambiental? Como que a gente falou muito, né, de como você vivenciou, como você enxerga, né, agora, né, colhendo aí frutos dentro da sua prática ativa dentro da temática ambiental, mas como você olha o futuro, né? Que tipo de mudança você acredita que é necessária? Como você, nessa inspiração do Coração Verde, enxerga que a geração futura, mas que está vivendo agora, os adultos de hoje, mas no dia de amanhã e para frente, né? E também as crianças, como é que você sente esse processo de inspiração? Eu sinto assim, eu tenho esperança, sabe, de que a literatura possa chegar à mente das pessoas, porque a gente está nessa crise ambiental, como a gente falou, né? Mas eu tenho recebido feedbacks de pessoas que falam assim, poxa, depois que eu terminei de ler Coração Verde, eu fiquei me cobrando e pensando o que eu estou fazendo pela natureza, pelo meio ambiente. Então, eu tenho esperança. Tem hora que a gente olha assim para o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e a gente fala assim, não tem jeito, né? Eu sei que você pensa isso, Juliana. Você fala assim, nossa, é difícil. Você vê depois da pele da devastação, você vê assim, puxa vida, Xandinho postou essa semana, lá em Nova Iguaçu, ele planta muitas árvores, ele postou pessoas que tiraram a árvore. Então imagina para essa criança que está plantando, ver tudo isso. Poxa, eu plantei, eles estão tirando, como é que... Ele ficou meio revoltado ali, né? Ele falou muito... Faz parte, né? Sim, mas eu tenho esperança, porque eu tenho visto projetos maravilhosos, e quando eu vejo um projeto como o seu, né, que é muito bacana mesmo, Árvores Vivas, o nome já fala, né? Quando eu vejo um projeto assim, eu costumo enviar os livros para a pessoa até pensar assim, poxa, tem gente preocupado com isso também. Não é só eu, não sou só eu, né? Tem outras pessoas preocupadas. Então, eu tenho esperança, Juliana, eu não posso perder minha esperança, a gente não pode perder. De um Brasil melhor, de um mundo melhor, da nossa floresta sendo preservada. A gente vê que já está sendo feita alguma coisa, assim, para preservar a floresta. A gente tem a Sônia Guajajara lá, né, como ministra dos povos originários, e a gente tem que entender que os povos originários protegem a floresta, eles precisam estar na floresta, porque eles não jogam semente fora como a gente faz. Eles ensinam a criança indígena desde cedo a plantar o que ela comeu. Comi uma manga, tem que plantar a semente da manga, do abacate, sei lá o que for. Por isso que a floresta ainda, né, está de pé, né? Então a gente
um dos motivos, não só isso, né? Mas a gente precisa ter esperança, e é a palavra que Coração Verde fala. Principal aqui do livro Coração Verde é a palavra esperança, e é o que eu não quero perder. Então eu quero, através da literatura, ter esperança de que a gente pode trabalhar a mente, melhorar a visão do leitor em relação ao meio ambiente, porque às vezes a pessoa não para pensar nisso, é tanta atividade, ela está tão envolvida com a vida dela, e assim, né, com os afazeres, que ela não para pensar nessa questão, o que eu posso fazer também? E no meu livro eu falo, são pequenas ou grandes atitudes, né, que podem ajudar o meio ambiente, né, para o bem ou para o mal, que seja para o bem. Aí eu falo no livro, né. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claro, com certeza. Eu acho que é esse sentido da esperança e essa conexão que você está falando entre as pessoas, né, se sentirem inspiradas, né, e esperançosas também em rede, né, em rede de movimento, vendo aqui a nossa conversa, né, conhecendo outros movimentos, outras organizações. A gente não está sozinho, né, e esse contato, esse conhecimento de outras pessoas que também estão atuando de alguma forma, né, no sentido da conservação, da preservação, de uma luta pelo direito, né, um ambiente preservado, com qualidade, com saúde para todos os seres, né, que sejam respeitados todos os seres, as paisagens, os sistemas. Isso é muito importante e cada um do seu jeito pode construir esse movimento, né, e a gente pode estar juntos e somar forças para que esse movimento se fortaleça em cada um de nós e até fazendo coisas juntos em colaboração também, né? Por que não? Sim, com certeza. E assim, como o nosso podcast, né, se chama Conexão Árvores, e você, né, bem lembrou o Instituto Árvores Vivas, um nome, né, que faz referência a essas grandes mestras, né, que são seres aí até muito, muito mais tempo, né, vivendo nesse planeta, conhecendo muito mais dos seus ritmos, né, trocando muito mais informações com os sistemas naturais, com um saber, né, profundo de existência, né, do ser vivo que elas são e que nos ensinam muito também, né, como a sua sustentabilidade, a autossustentabilidade, né, não dependem de nós, né, são totalmente independentes e sustentam a vida de todos os outros seres e sistemas de alguma maneira, né. Que árvore seria essa árvore que toca o coração verde da Nilma Boechat, né? Qual é essa árvore que você tem dentro do seu coração? Eu sei que a gente, né, ainda mais quando a gente conversa com ambientalistas, com pessoas tão apaixonadas por essa temática como a gente, né, Nilma? É difícil escolher uma, mas qual é aquela que toca o seu coração mais profundamente? Olha, eu ia dizer todas, mas você já falou aí que a gente, como gosta do meio ambiente, gosta de todas, mas eu vou defender o meu lado aqui, como escritora, que eu sou apaixonada pelos ipês. Eu sou assim, se eu ver um ipê, eu estou viajando às vezes para Minas, gente, a estrada de Minas é tanto ipê, é ipê roxo, ipê rosa, ipê amarelo, eu fico assim, olha ipê, meu marido leva até susto, aí eu, para tirar foto com esse ipê. Então assim, eu sou apaixonada pelos ipês, mas eu quero também levantar uma bola daqui de um dos livros que eu vou lançar, que é a Árvore Angelim Vermelho e a Pequena Suculenta, que eu amo suculenta também, eu fiz até coleção já. Então, Árvore Angelim é uma árvore que foi feita uma expedição, né, na floresta amazônica, de vários cientistas, até do Reino Unido, de faculdades, cientistas, que eles passaram de helicóptero na floresta amazônica e viram uma árvore gigante e queriam saber se era angelim vermelho. Aí fizeram 2 expedições, parece que eles foram 2 vezes. A primeira vez um rapaz foi mordido de aranha, aí parece que tiveram que voltar, porque onde essa árvore está é um lugar muito difícil acesso. Tem que atravessar o rio, não sei se é um dia de rio, parece que é um dia de rio. Então, eles conseguiram chegar à Árvore Angelim Vermelho.
até tem acho que é um Globo Repórter, não lembro qual programa, mostrando a hora que eles chegam, eles choram, abraçam a árvore e choram. Achei aquilo, nossa, emocionante demais. Mas aí eu fiz uma história, a Árvore Angelim Vermelho e a Pequena Suculenta, onde eu falo da Angelim Vermelho, onde a suculenta pergunta a Angelim Vermelho por que ela é tão grande assim, sabe? Aí ela fala por que ela é tão grande, por que ela fica procurando sol. Eu não lembro qual foi, eu não lembro a história bem assim, porque de cabeça assim é tanta história, mas a Angelim Vermelha, ela fala que tem 400 anos. Aí, olha que bacana você trazer para uma criança que existe uma árvore gigante na floresta amazônica, que ela é maior que o Cristo Redentor, então, maior que um prédio, não sei quantos andares, e a criança vai falar, nossa, uma árvore de 400 anos, e uma árvore enorme, maior que o Cristo Redentor. Acho que a criança vai ficar muito empolgada. E eu falo que teve uma expedição de cientistas que descobriram a árvore, aí falo o porquê das árvores. Aí é uma história pequenininha, mas assim, eu quero trazer para as crianças o que existe na floresta amazônica que quase não é falado na literatura. Aí eu quero falar sobre tantos animais também, sapo-vidro, que ele é transparente, o macaco-aranha de cara branca, que ele tem a cara branca e aqui é preto, só isso aqui dele que é branco. Então, que eu não conhecia, eu fui conhecer essas coisas, esses animais diferentes da floresta amazônica e as árvores, a expedição da Árvore Angelim, porque eu fui escrever o livro Coração Verde, aí eu fiquei pesquisando. Sim. E descobri essa árvore e escrevi essa história. Então, eu acho que puxando para minha sardinha, né, como fala aqui no Rio, a Árvore Angelim, o IP é o meu preferido, e a Árvore Angelim está na fita para ser uma história infantil, para inspirar crianças e elas conhecerem o que existe na floresta amazônica que ninguém quase sabe. Maravilhoso esse propósito, e estou ansiosa por ler essa história aí também. Não deixe de nos avisar quando for o lançamento. Com certeza. Queremos muito participar, acompanhar e multiplicar aí as suas histórias. Sim. Agradeço demais seu tempo, sua disponibilidade para a gente conversar. Parabéns novamente por todas as suas criações e que continue aí semeando tanto amor, tanta esperança, né, pelo meio ambiente, pela vida em todas as suas páginas e todos os leitores aí que acompanham sua trajetória. Parabéns mesmo, obrigada. Quer deixar alguma última mensagem para quem nos escuta? Eu quero deixar a mensagem. O seu site, sim. Eu quero divulgar que você pode comprar o livro, tanto Coração Verde quanto Xandinho, você pode comprar na Amazon, né? E o Coração Verde você pode comprar e-book, Kindle limitado, pode comprar ele em audiobook na Toca Livros, que é legal você também ler a história e depois ir lá na Toca Livros. Acho que é R$12, é bem baratinho. Você ouvir a história, porque tem sons da floresta, Juliana, você vai gostar, Juliana. Tem sons da floresta, quando começa o livro. Aí foi feito com ai meu Deus, como é a palavra? Com sons de fundo. Sonoplastia, né? Isso, que você vai ser levado para dentro da floresta amazônica. Então, tem essas opções e também é vendido Coração Verde. Eu acho que o Coração Verde está bem metade do preço na Amazon agora, promoção. E a Amazon de vez em quando bota o preço lá embaixo, não sei porquê, do nada faz promoção. E também avisar que estarei lançando no próximo semestre, saindo um pouquinho desse assunto, né, da Coração Verde, o livro Entre Telas e Corações, que é para adolescente e adulto, sobre o uso excessivo das redes sociais. E no próximo ano, se Deus quiser, vou estar lançando mais um da Floresta Amazônica, infantil, e também queria dizer que o Xandinho vai virar peça teatral no Rio de Janeiro.
Olha, que máximo. Quantos projetos, quantas coisas, hein? Tá? Sim, muito legal. Muitas construções. Eu fico muito feliz mesmo de conhecer toda essa história, né? Conhecer seu potencial aí, todas as coisas que você está fazendo. E tenho certeza que os nossos ouvintes e quem nos assistiu também se encantou aqui com a nossa conversa. Tem nessa fala, né, que você trouxe a respeito do livro da Angeline, a Suculenta, achei muito legal, né, esse paralelo e paradoxo ao mesmo tempo, né, entre uma plantinha que a gente tem no apartamento, na cidade, né, e essa grande árvore amazônica. Achei incrível, né, essa conexão, essa ponte aí que você estabeleceu entre quem está na cidade e se sente, às vezes, muito distante, né, dessa realidade, mas que essa árvore tão antiga, tão grandiosa, sustenta a nossa vida aqui, né, de alguma maneira. Sim. E também mesmo esse livro que fala sobre telas, né, que é uma realidade de fato, né, da nossa sociedade nesse momento. A gente sabe, né, pelos estudos em relação à qualidade de vida, saúde mental, que o tempo na natureza, o tempo em áreas naturais é um grande remédio, né, de alguma forma, para essa situação, né, de vício, muitas vezes, né, de uma situação que as pessoas se perdem, né, no tempo real das coisas. Muitas vezes eu costumo dizer que a gente está se sentindo mais parecido com um celular do que com uma árvore, né? Sim, então, verdade. É interessante como parece desconectado o assunto, mas na verdade eu acho que não é. Não está desconectado. Tudo você está trazendo esse tema numa compensação para quem sabe as pessoas entram por esse assunto na sua literatura e olham para os temas de natureza, né? O jardim que você já está plantando, a floresta que você está plantando como caminho aí para as pessoas saírem desse processo, né? Que é tão... Juliana, nesse livro, a adolescente, uma adolescente, ela se sente incomodada pelo uso excessivo que ela está fazendo, que atrapalha o tratamento de depressão da mãe dela. Quando ela dá atenção à mãe dela, ela percebe que a mãe dela dá uma melhorada, e quando ela fica dentro do quarto, a mãe dela fica isolada. Então, essa adolescente resolve, a partir da experiência dela, criar um grupo chamado Ubuntu, né, que é a língua lá de Angola, né, é uma palavra angolana, né, que remete a compartilhamento, união, né, um pelo outro, e ela resolve criar um grupo, e nesse grupo não pode ter celular, todo mundo bota o celular na caixinha, o tempo que eles estiverem juntos é o tempo deles ali, um com o outro. Então, a partir dessa atitude dessa menina, ela leva eles para a praia, que é a natureza. Eles têm experiências na praia, têm experiências em outros lugares, e no final ela fala, que tal você, ela dá umas sugestões, porque meu livro ele fala com o leitor, como Coração Verde fala também com o leitor. Então no final ela fala assim, que tal você tomar um banho de chuva? Entendeu? Porque banho de chuva traz a gente, faz tão bem pra gente, então ela fala de coisas assim. Que tal você fazer isso? Que tal você levar o seu amigo para uma montanha? Sei lá, alguma coisa assim. Então, eu não falo muito do meio ambiente, mas eu dou umas pinceladinhas assim de ideias, né? Então, o que vai fazer quando você vai criar um grupo desse, que eu quero inspirar as pessoas a criarem um grupo assim, vai para trilha, vai para um monte de lugar esse pessoal, entendeu? Se Deus quiser. Com certeza, que inspire muitas pessoas a deixar o celular de lado, né? Fazer um detox e viver a vida real, né? Que é tão importante para a gente se conectar com a gente, com o mundo, para se sentir com um bom humor, criativos, né? Com uma rede social real, de verdade. Real, verdade. Rede social real. Rede social real. Obrigada mesmo, Nilma. Um grande abraço aí para você, para todos com que você se relaciona, sua família, seus amigos e toda essa rede de apoio maravilhosa que ajuda a criar e a fazer nascer esses livros, essas histórias incríveis. Obrigada e parabéns. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada mesmo. E agradeço a quem está nos ouvindo agora, né? E convido as pessoas a entrarem no Instagram, @nilma.boechat, o meu Instagram, e difundir essa ideia dos livros para as pessoas terem esse acesso ao meio ambiente, né? E também seguir o Menino que Planta, gente. Vocês vão se apaixonar, é @menino que planta. É inspirador. A gente vai chamar o Xandinho para conversar, quem sabe em breve. Sim, chama. Você vai ficar apaixonada. Quando eu tô com ele, eu beijo ele, eu abraço ele, porque eu sou apaixonada por ele. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Juliana. Obrigada à equipe também aqui que faz o Conexão Planeta acontecer, Sim. Os nossos parceiros, o Gustavo e o Renato, do Beabá da Sustentabilidade, a Catarina, a Mariana, todo mundo que está somando forças aqui para a gente conseguir colocar esse podcast no ar e levar essas mensagens inspiradoras, essas vidas, né, práticas de conexão e inspiração em relação à conexão com a natureza, que são tão importantes para nutrir esse esperançar nosso. Obrigada. Sim, um beijão, obrigada a todos. Tchau.